Então, um exemplo prático, uma situação hipotética, né, para a gente começar a trabalhar. Digamos que eu peguei o pocinho B1, onde tinha colocado 15 microlitros de solução de salina fosfatada e 15 microlitros de sorovar Wolff, e ao observar em microscopia de campo escuro, tive uma situação semelhante a essa. Pessoal, de novo, isso é uma figura ilustrativa, né? Quando a gente tem atividade prática, a gente olha no microscópio e aí consegue ver que as coisas nem sempre são ou não são como gostaríamos que fosse, né? Tem algumas diferenças, mas vamos lá, guardando essas particularidades. Então, isso foi o que nós observamos ao olhar numa lâmina, né, uma quantidade aí de 5 microlitros do conteúdo do pocinho B1, que por sua vez estava naquela placa de 96 cavidades. Então, de novo, né, aqui está o que nós observamos no pocinho B1. E aí eu peguei o pocinho B3, poderia ser o B2? Poderia, mas eu peguei justamente o pocinho B3 como exemplo, um exemplo fictício, que corresponde, né, de novo, a um exemplo do bovino 22, que eu chamei de propriedade fictícia da figueira. E ao analisar no microscópio, eu observei essa situação aqui. Bom, essa situação deixa para nós bastante parecida com o nosso controle negativo. Então, não se tem diferença em quantidades de leptospiras presentes em relação ao controle negativo. Beleza, então agora vou para o meu outro pocinho, né? Ou para o pocinho B5. De novo, meu controle negativo correspondente ao sorovar Wolff apresentou essa característica. Quando eu olho o animal, né, do pocinho B5 ou paciente do pocinho B5, cuja identificação é o bovino 73 da estância da fictícia, eu observo essa situação no microscópio. O que nós observamos é justamente uma diferença em quantidade de bactérias presentes. Então, as bactérias presentes em relação ao controle negativo praticamente sumiram do campo. Ou seja, tivemos uma situação de aglutinação em relação ao controle negativo. Então, o que nós temos sempre? Toda vez que nós tivermos, né, uma reação de aglutinação que envolva 75% ou mais das leptospiras presentes, nós estamos frente a um resultado, né, que a gente diz reagente. Então, esse animal reagiu a determinado sorovar, que foi o Wolff. Então, vou lá e identifico, né, por isso que a identificação é fundamental, vou lá e procuro na minha identificação e marco, olha, o animal 73 foi reagente. Então, tenho que seguir para uma prova posterior, que é a prova de titulação. Então, até aqui nós não temos uma positividade no teste, né? Nós temos um resultado reagente, mas ainda não podemos dizer que é considerado positivo, porque a gente não sabe ainda qual é o título. Então, essa, né, é a situação que nós temos. Um outro exemplo, né? Eu fui no pocinho A1, que tinha o sorovar canícula, e consequentemente toda aquela coluna 1 tem sorovar, né, de cães, e observei que e essa foi a observação que eu tive, né, a partir do pocinho A1. Então, pocinho A1 está aqui. E aí eu observei, né, que no pocinho A2, que corresponde ao canino 19 de uma clínica, né, da propriedade que veio proveniente da clínica exemplificada, ao observar no microscópio, não noto, né, diferença, ou seja, a quantidade de leptospiras presentes no controle negativo é muito semelhante à quantidade de bactérias presentes no meu teste, no meu soro, né, do soro que foi testado. Então, consideramos, nesse caso, um resultado negativo para o sorovar canícula. De novo, voltando. De novo, o mesmo pocinho do exemplo anterior, que estava lá o sorovar canícula, né, o pocinho A1. Eu confrontei com o paciente, eu fui lá e procurei e vi que no pocinho A5 ele tinha uma reação bastante diferente em relação ao controle negativo. Ou seja, eu tinha quase que 100% das leptospiras aglutinadas. Consequentemente de que esse animal foi reagente. Ao observar, eu vejo que o pocinho, né, A5 corresponde ao animal identificado como RAI. Então, vou lá na ficha e identifico, olha, o A5, né, é o RAI. Então, esse animal foi reagente. Consequentemente, vamos para a próxima prova, que é a prova de titulação.
Bom, vimos um exemplo, né, com o Sorovar Wolf para bovinos e um Sorovar canícola aqui para cães. E aí, pessoal, vamos para um outro exemplo. Eu fui lá e observei, né, que no pocinho D1, que é o meu controle negativo, e eu fiz uma relação em toda aquela coluna de Sorovares, né, Saxe-Coebing, eu observei que no meu controle negativo eu tinha uma reação de autoaglutinação. Por que isso aí acontece? Um dos motivos pode ser um meio de cultura que nós estamos utilizando, então um cultivo bacteriano muito antigo, então dá uma autoaglutinação. Automaticamente eu já posso atribuir, né, que esse Sorovar Saxe-Coebing, por sua vez, pertence ao grupo Serjoia, é o indicador, né, ou é um dos componentes do grupo Serjoia, ele não pode ser utilizado para nossa análise. Por quê? Se o meu controle negativo está assim, como é que eu vou saber se houve aglutinação posterior com os testes controles ou não? Então, toda vez que nós tivermos um controle negativo nessa situação, automaticamente a gente já sabe que está acontecendo alguma coisa com os nossos cultivos bacterianos e, consequentemente, não serve para que nós venhamos a fazer, né, qualquer inferência em relação aos resultados que nós vamos encontrar. Ou seja, não tem como eu comparar, porque o meu controle negativo já está aglutinado. Como é que eu vou saber se houve mais ou menos aglutinação de uma coisa que já está aglutinada? Automaticamente nós temos que rever a nossa bateria e a partir daí não podemos fazer inferência sobre o soro, né, que foi utilizado nesse nosso sorovar específico. Bom, aqueles pacientes que reagiram ao teste de triagem, automaticamente a gente já sabe que temos que fazer uma nova prova, que é a titulação. Animais não reagentes à prova de triagem são considerados negativos para aqueles sorovares que nós fomos, né, que nós estamos utilizando. Então, sempre lembrando, pessoal, o resultado da prova de soroaglutinação microscópica, o resultado da MAT, ele sempre necessita de ser avaliado pela pessoa que encaminhou, pela vigilância epidemiológica ou pelo clínico responsável pelo caso, para tirar suas conclusões, né, e para a partir daí fechar o seu diagnóstico. Então, a prova de soroaglutinação microscópica é um teste de diagnóstico que nós utilizamos para fazer uma identificação de animais que possivelmente podem ter leptospirose ou não. Vamos discutir daqui a pouquinho como é que isso aí também vai acontecer.